Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de atividades? Então vamos lá. Essa semana nós vamos trabalhar com o gênero textual teatral, teatro, tá? É um tipo de texto um pouquinho diferente daqueles que vocês estão acostumados, ok? Então olha lá, trata-se de um gênero narrativo, porque a gente tem uma história sendo contada ali, que apresenta alguns elementos da narrativa. Então, nós temos o enredo, tem uma história que está acontecendo, temos os personagens, que são as pessoas que participam da história, o tempo, que é quando a história aconteceu, e o espaço, que é o lugar. Nós não vamos ter um narrador, por quê? Porque nós temos os próprios personagens, né? Um conversando com o outro e contando a história através do diálogo entre eles, tá? Então, na sua forma escrita, ele aparece com o nome do personagem seguido de 2 pontos e a fala do personagem na frente. O como o personagem tem que falar aquilo vai aparecer entre parênteses, que é o que nós chamamos de rubricas, tá bom? Então, depois que vocês leram com bastante atenção esse trechinho, vocês vão responder as 6 primeiras questões que estão relacionadas às características desse tipo de texto. Na sequência, nós temos aqui um trechinho de um teatro sobre um texto do Monteiro Lobato, tá? O teatro, gente, ele é a mesma coisa que uma novela, ele é a mesma coisa que um filme. Antes de os atores gravarem a novela, gravarem o filme, ou irem para a apresentação do teatro, eles têm um texto escrito, tá? E esse texto escrito, ele aparece seguindo a seguinte ordem. Então, olha lá, nós temos o nome do personagem, seguido de 2 pontos, ok? E aí na frente a fala do personagem. O que está aqui entre parênteses é como o personagem precisa se expressar naquele momento, tá? E vocês vão perceber que são vários personagens participando da história. E aqui nós temos a cena, tá? A novela, o filme, o teatro é dividido por cena. Então a gente muda o foco de uma cena para outra. A gente pode estar contando algo diferente, nós podemos ter outros personagens aí participando, entrando na história, tá bom? Então vamos lá, vocês vão ler com bastante atenção, teatro, é bem gostoso de ler, e vocês vão responder as 7 perguntinhas a respeito do texto. Na sequência, tem uma pequena produçãozinha de texto, tá? Vocês têm aqui embaixo, ó, um texto curtinho explicando o mito de Narciso. Narciso, para quem não sabe, fazia parte lá da mitologia grega, e ele era muito belo. Só que quando ele nasceu, né, um dos oráculos disse para ele que ele não poderia admirar a sua própria beleza, porque se ele admirasse a sua própria beleza, né, ele poderia ser amaldiçoado. E ele fez isso. Ele ficou muito apaixonado pela sua própria beleza quando ele viu a sua face refletida num lago, tá? Então vocês vão ler esse trechinho aqui com bastante atenção. Aí vocês vão fazer o quê? Tá? Vocês vão criar 2 pessoas, tá? Pode ser 2 pessoas, não tem necessidade de ser mais de 2, tá? Uma contando para outra a respeito do mito de Narciso. Então vocês vão pegar esse enredo aqui que é curtinho, as informações que tem aqui e vai colocar uma pessoa contando para outra. Então uma conta, a outra responde. A outra conta, a outra responde, tá? É um diálogo, é o discurso direto, é a fala. Lembram do discurso direto? Nós estamos trabalhando com ele lá nas atividades de língua portuguesa, tá? Usem a imaginação de vocês e façam aí um texto bem caprichado, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e qualquer dúvida estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.